Olá, que bom ter a companhia de todo mundo por aqui. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa análise bem profunda, viu? O nosso tema é a ilusão de conexão e a inteligência artificial. No fundo, é sobre aquela busca constante por sentido no meio de todos os desafios que a era digital joga no nosso colo. A gente vive hoje totalmente imerso numa tal de hiperconectividade, não é verdade? O tempo todo online, telas sempre acesas, mas, ironicamente, a conexão de verdade parece cada vez mais distante. Então, para ir direto ao ponto, a gente precisa fazer uma pergunta central e até um pouco incômoda. Afinal, o que é o amor na era digital? O que acontece com os nossos laços afetivos quando as máquinas aprendem a conversar com a gente com tanta naturalidade? O surgimento dessas inteligências artificiais conversacionais mais avançadas está redefinindo em tempo real o que a gente entende por intimidade. O afeto está literalmente sendo remodelado por algoritmos. Loucura, né? E é exatamente nessa era de hiperconectividade que os nativos digitais, especialmente a geração Z, estão navegando. É um cenário relacional que a gente nunca viu antes na história. A gratificação instantânea e aquela comunicação mediada por uma tela viraram a regra do jogo. E olha, a gente percebe que esse distanciamento da natureza, do mundo físico ali do dia a dia, tem feito com que os mais jovens questionem o próprio sentido da existência, sabe? Eles acabam substituindo os encontros reais, físicos, por interações cada vez mais virtualizadas. Mas vamos ser sinceros, o apelo desse algoritmo é gigante. A inteligência artificial conversacional é extremamente sedutora e se encaixa como uma luva nesse nosso cenário cheio de incertezas. Ela oferece algo que é quase irresistível, companhia constante, sem nenhum medo de rejeição e com previsibilidade e controle totais. Sabe aquela validação instantânea e uma simulação perfeita de empatia? Pois é. Tudo isso com ausência total de atrito ou julgamento. A gente não precisa daquele esforço emocional gigantesco de lidar com as vulnerabilidades de uma relação real. É um ambiente 100% seguro. Só que aqui a gente precisa dar um passo atrás e contrastar essas duas coisas. De um lado, a interação algorítmica. Do outro, as relações humanas. A interação com a máquina, por mais bem feita que seja, é estéril. Ela é programada para agradar, é rigorosamente controlada. Já as relações humanas, bom, elas são uma bagunça inerente, né? Exigem vulnerabilidade e são incrivelmente imprevisíveis. O algoritmo acaba nos entregando uma espécie de fantasia mercantilizada, cheia de clichês emocionais. O ser humano não. O humano oferece a verdade nua e crua da alteridade. É a vida real acontecendo, sem roteiro. E é justamente esse conforto digital absoluto que gera o que a gente pode chamar de ilusão de conexão. É uma sensação falsa de intimidade gerada pela IA, sabe? Aquela coisa de receber respostas rápidas que parecem mega empáticas, mas que não têm reciprocidade humana de verdade. A gente sente que está sendo ouvido e acolhido, claro, mas no fundo, a gente está interagindo com um reflexo super sofisticado das nossas próprias projeções. A máquina não tem consciência, ela não sofre, não cresce, ela só ecoa o que a gente quer ouvir. E isso elimina completamente a verdadeira reciprocidade, que é a base de qualquer vínculo real. E se a gente pensar bem, essa ilusão encontra um terreno fertilíssimo no que o filósofo Byung-Chul Han chama de a sociedade do cansaço. A gente vive hoje numa cultura de hiperdesempenho, de autoexploração brutal, que literalmente esgota as nossas reservas internas. Nós somos cobrados para ser eficientes o tempo inteiro e acabamos exaustos. É aí que a gente é empurrado para uma espécie de anestesia digital. Buscar conforto numa máquina acaba virando um baita alívio para uma alma que já não aguenta mais o cansaço. Mas olha os sintomas dessa fuga digital. Quando a gente terceiriza as nossas necessidades emocionais para a tecnologia só para escapar dessa exaustão, a conta chega, e é uma conta alta. Coletivamente, a gente passa a experimentar um tédio crônico, uma apatia que parece não ter fim e uma alienação terrível da nossa própria essência. O resultado final disso, um vazio existencial esmagador. A gente perde o pra que viver. A gente perde o contato com a nossa própria existência. Então, a gente precisa fazer uma pausa aqui. E essa pausa é absolutamente crucial. Estamos preenchendo um vazio ou perpetuando o nosso próprio isolamento? Quando a gente usa IA como substituta da conexão humana, será que esse vazio está mesmo sendo preenchido? Ou será que, na verdade, a gente está arrancando das nossas relações aquele significado autêntico e transcendente que elas têm? Essa é uma reflexão dura, mas que todos nós precisamos encarar de frente. Porque para curar esse isolamento, a gente tem que resgatar a essência do encontro humano autêntico. Isso dá trabalho, né? Um vínculo de verdade exige o atrito da discordância. Exige lidar com a imprevisibilidade de outro ser consciente. Exige aquela beleza caótica da verdadeira reciprocidade.
É nesse desafio de bater de frente e conviver com o outro que o nosso desenvolvimento emocional realmente acontece. Tem um conceito fantástico do psiquiatra Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que já alertava sobre isso no século passado. Ele falava muito sobre o vazio existencial e a perda das tradições e do impulso humano. O Frankl percebeu que quando a gente perde aquelas tradições que guiam o nosso comportamento e a nossa conexão com a realidade enfraquece, um abismo se abre. É a ausência de sentido que drena a nossa vitalidade. E isso transforma as pessoas em presas fáceis para esses vícios e fugas virtuais que a gente vê hoje aos montes. E aí entra o antídoto de ouro da logoterapia, a autotranscendência. É a capacidade maravilhosa de ir além de nós mesmos. É entender de uma vez por todas que o sentido verdadeiro da vida nunca vai ser achado olhando de forma obcecada para o próprio reflexo no espelho negro de uma tela. A gente encontra o sentido dando um passo para fora, transcendendo o ego em direção a essa realidade imperfeita, dedicando a nossa vida a uma causa externa, criando algo com significado ou, acima de tudo, amando um outro ser humano de verdade. Se a gente colocar na balança o vazio algorítmico e a nossa dimensão espiritual, que na logoterapia é chamada de dimensão noética, a diferença grita aos olhos. O algoritmo só dá pra gente uma zona de conforto totalmente estéril, desprovida de sofrimento real e de consciência. Mas a nossa dimensão noética, essa é diferente. É ela que nos dá a força para pegar a dor, a frustração e a imperfeição dos relacionamentos e transformar tudo isso num baita crescimento pessoal inestimável. Então, como é que a gente resgata a nossa condição humana na prática? A gente precisa agir intencionalmente. Precisa abraçar a alteridade, abraçar o outro com todos os seus defeitos. Precisamos desenvolver uma inteligência emocional de verdade, cultivar a resiliência através das lutas que a gente compartilha com nossos semelhantes. E tem uma tática clínica do Frankl muito legal chamada desreflexão. É basicamente quebrar essa nossa autoabsorção contínua, tirar o foco do nosso próprio umbigo e das nossas angústias e começar a olhar para o lado, para as necessidades do mundo e de quem está à nossa volta. Conforme a gente vai absorvendo tudo isso, fica uma verdade muito clara no ar. Delegar a nossa vida emocional para programas de computador é o atalho mais rápido para alienar a nossa essência humana. A verdadeira realização nunca, em hipótese alguma, vai nascer de um código binário. Ela nasce da coragem de se relacionar plenamente. A busca pelo sentido da vida exige que a gente vá muito além dessa interface iluminada das telas. O que nos deixa com uma pergunta incrivelmente provocativa. Como nós vamos escolher encontrar sentido fora dessa interface? O mundo tecnológico não vai dar marcha ré. Isso é fato consumado. O nosso grande desafio agora é navegar por essa era digital de forma consciente. A gente não pode deixar que a aula seja trocada pela conveniência fria de um texto preditivo ou por um afeto programado por algoritmos. O sentido da vida existe com certeza absoluta, mas ele está esperando por nós lá fora, na realidade viva. Bom, chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje. Agradeço imensamente a cada um que acompanhou esse raciocínio até aqui. Se essa análise fez sentido e trouxe um pouco de luz sobre os desafios que a gente enfrenta nessa era digital, fica o convite para compartilhar esse conteúdo. E se surgiu alguma dúvida ou se quiserem debater sobre o assunto, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Aproveitem também para seguir o canal e continuar explorando com a gente esses temas que transformam a nossa visão de mundo. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.